no final da sessão, viu? Por gentileza, lê aí. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas. Ofício número 35/2013. Nova Russas, 9 de setembro de 2013. Do Sindicato dos Servidores Públicos para a presidente da Câmara de Vereadores, a senhora Emília Mendes Guedes de Ouro. Excelentíssima senhora presidente, vimos através deste solicitar a Vossa Senhoria o espaço da tribuna desta Casa Legislativa da sessão legislativa do dia 9 de setembro para que um representante da diretoria do sindicato possa se pronunciar a respeito do movimento de greve dos servidores públicos de Nova Russas. Atenciosamente, José Milton de Souza Menezes, presidente. Pessoal, eu concordar aqui com os vereadores também, eu até já tinha falado para o pessoal do sindicato que seria no início, né? Aí eu queria que o representante se dirigisse aqui à tribuna, pode iniciar para falar, viu? Boa tarde, senhores e senhoras vereadores do Legislativo de Nova Russas. Boa tarde, senhora presidente, a quem agradecemos o espaço concedido, no nome da qual saudamos a mesa. Boa tarde a toda a sociedade de Nova Russas que nos escuta através do rádio. Uma boa tarde especial a todos os servidores públicos do município de Nova Russas que estão aqui presentes e que na manhã de hoje iniciaram a greve. Será que a greve declarada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, Ceará, em concorrência à Assembleia realizada em 3 de setembro, padece de alguma ilegalidade? Será que a direção do sindicato deixou de observar alguma das exigências contidas na Lei Federal 7.783/89, de modo que a greve estaria irremediavelmente contaminada pelo vício da ilegalidade? Melhor ainda, pode mesmo a greve ser declarada legal, já que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal? Para responder essas questões, a gente lembra que por que da greve? Em 6 de março foi protocolado, junto ao gestor municipal, Secretaria de Educação e no SAAI, uma pauta contendo 12 pontos de reivindicação, nos quais defendia um reajuste salarial para 2013 a todos os servidores em todas as categorias do município de Nova Russas. Além disso, melhoria de qualidade de serviços e outras questões. 15 de abril, chegando para uma primeira reunião com o gestor municipal, esperando já debater a proposta de reajuste salarial. Nesta data, não foi possível se ter uma resposta. Cerca de mais de 30 dias, o gestor ainda não tinha apreciado a pauta de reivindicação entregue em 6 de março. 20 de maio, fomos novamente numa terceira reunião, onde o gestor nos solicitou um pouco mais de paciência e que em 24 de junho nós deveríamos nos reunir novamente. Aí o senhor gestor municipal nos daria uma resposta quanto ao reajuste do piso salarial de todas as categorias dos servidores de Nova Russas. Chegando no 24 de junho, não obtivemos nenhuma resposta concreta. Ficando uma data para ter uma resposta de reajuste salarial para o salário em 15 de julho, reunião que não aconteceu, e 20 de agosto para as demais categorias, do administrativo e também do magistério, reunião que também não aconteceu. Em 29 de agosto, no dia da paralisação, os servidores esperavam que um dia de paralisação fosse suficiente para receber do gestor municipal uma resposta para a campanha salarial do ano de 2013. Haja vista termos no município de Nova Russas 3 planos de cargos e carreiras,
um para o administrativo, um para os servidores do SAAI e um para os servidores do magistério, que defende a lei municipal dos planos e cargos de carreira que qualquer reajuste dado a servidores deverá ser concedido na data do mês de janeiro de cada ano. Infelizmente, já estamos no mês 9 do ano de 2013 e nenhuma proposta de reajuste foi nos dada até o momento. Lembrando que, no 29 de agosto, dia da paralisação, o senhor prefeito sinalizou a possibilidade de estar dando um reajuste para cumprir a lei do piso nacional para 34 professores. Senhores e senhoras, somos no município de Nova Russas 1.112 servidores. O sindicato, diante desse número e dessa proposta, na reunião de negociação se posicionou contrário. Mesmo assim, levou a proposta para a Assembleia, que se posicionou contrária, pois não é admissível que uma proposta de reajuste salarial venha beneficiar apenas 34 professores num número de 1.112 servidores públicos. E naquela ocasião falamos que a gente não compactuava com nenhum projeto que excluísse. O sindicato está para defender os direitos de todos os servidores de todas as categorias. E jamais a gente aceitaria uma proposta e um projeto excludente, que além de não garantir o direito do servidor municipal, ainda feria a própria lei do piso, porque a lei do piso, o nível médio apenas o base, não significa dizer que na lei do piso nacional os outros servidores do magistério, graduados e pós-graduados, não devem receber seu reajuste, assim como também feria o nosso plano de cargos e carreiras. Ao passo que eu ajusto o salário da primeira, segunda e terceira referência do nível médio e desconsidero todos os outros, eu estou simplesmente rasgando uma lei municipal, que é tão importante quanto uma lei nacional. As leis, elas são para ser respeitadas. E por isso, hoje pela manhã, na última Assembleia, no dia 3, foi deliberado por todos os servidores presentes que estaríamos em greve. E hoje começamos os nossos movimentos de greve, aonde caminhamos e ocupamos pela manhã a Prefeitura Municipal de Nova Russas. Ao chegar na Prefeitura, ficamos contentes, porque já viria o prefeito o posicionamento de receber a comissão. E devido 9 meses do ano de espera, a gente pensou que já íamos ter na nossa mão a proposta de reajuste salarial. Mas infelizmente não aconteceu assim. O que foi sinalizado na manhã de hoje é que há uma possibilidade de se dar um reajuste para todos os servidores do magistério, um percentual de acordo com o MEC, 7,97, que há uma possibilidade de fazer um percentual para o administrativo, mas isso depende ainda de um estudo. A promessa é que o estudo seja concluído nessa primeira quinzena de setembro e esse reajuste, portanto, só iria ser dado dia 15. Dia 15, domingo, lembramos, pode ser que seja antecipado para sexta-feira, mas ainda é uma promessa. Diante de tanto descumprimento de data, a gente também deixou claro na reunião interna, e por isso estamos repassando para os senhores e senhoras, que não acreditamos mais e nem damos mais prazo. É preciso algo de concreto para que a gente possa negociar de fato. Porque os senhores e senhoras devem concordar que em 7 reuniões, sempre se pedindo prazo, e 2 reuniões para finalizar a campanha, nenhuma delas aconteceram, nem havendo justificativa pelo qual não aconteceu, não é tão fácil acreditarmos que sexta-feira terá uma proposta. E diante disso, solicitamos um espaço a esta casa para pedir o apoio dos senhores e senhoras vereadores desse município. Presidente, gostaria só de fazer uma pequena participação. Primeiro, lamentar o fato de ter chegado nessa situação
sei que não era isso, na verdade, que os servidores queriam. Queriam era estar trabalhando nas suas funções, prestando serviço à população, mas infelizmente o desrespeito com que foram tratados pela administração levou a que se chegasse nessa situação. E eu lamento, porque desde o início de março que esta casa, através dos vereadores, alguns vereadores, cobra essa posição do prefeito. Eu, algumas pessoas que me abordaram do sindicato, a Câmara tem que fazer o papel. Nós, é bom salientar que desde março que nós vimos cobrando do senhor prefeito uma posição com relação ao aumento de servidores, até porque nós entendemos que tem que ser retroativo a 1º de janeiro. E cada dia que passa fica mais difícil de se cumprir a legislação. Então estão cobertos de razão os servidores, porque estão reivindicando um direito líquido e certo através da legislação, e que essas argumentações fajutas que a administração tem utilizado, tentando subestimar a inteligência do servidor e do povo de Nova Russa, é que não se justifica. E eu acredito que nós, vereadores, temos que nos posicionar a favor dos servidores, até porque, inclusive, tem vereadores aqui que são servidores que devem vestir a camisa dos servidores, porque não vão se eternizar no governo. E é preciso que haja uma política voltada para atender aos servidores, e não também ficarem culpando o passado. Olhando retrovisor, porque é culpa do fulano, do ciclano, que sejam penalizados. Nós estamos aqui defendendo quem errou, não. Que sejam rigorosamente penalizados quem errou. Mas que nós temos que resolver a situação e não olhar para o passado. Nós temos que tentar que o nosso município avance no sentido de melhorar a qualidade de vida da sua população, e é muito importante que os servidores estejam bem remunerados para que prestem um serviço de qualidade à sua população. Então agradeço a sua presença e a presença de todos os servidores que estão aqui neste momento. Só fazendo aqui uma colocação na questão da legalidade. Você começou com uma pergunta: será se a greve que foi declarada pelos servidores é ilegal? Aí vejamos, o sindicato que está nos representando foi até o limite tolerável, o limite do limite. Esgotou-se a paciência que podia se existir nesses meses de negociação. E há muito tempo eu venho dizendo nessa casa que a administração estava enrolando. Essa é a palavra que eu já disse em plenário e agora se confirma. Então quero parabenizar a atitude do sindicato, a atitude dos servidores e ressaltar mais uma vez que o servidor livre faz a diferença, faz acontecer. Então que o servidor seja firme nesse momento, nesse propósito, e que eu tenho certeza que o vereador que é o bem do município dará apoio sim a esse sindicato. Presidente, nós entregamos a vocês a diretoria e vamos entregar a presidente. Eu sei que não está no período em tempo hábil, mas a gente já entrega aqui oficialmente uma moção de repúdio assinada pela vereadora Carla, vereador Capita, vereadora Rejane, vereador Denilson e a vereadora Kátia. Sei que não pode ser votado hoje, mas a gente entrega oficialmente para que seja votada posteriormente essa moção de repúdio. Então, a gente pede aos senhores e senhoras vereadores esse apoio à sociedade de Nova Russas para dizer que estamos conscientes de que somos servidores responsáveis, mas antes de tudo somos cidadãos de direitos. E através dessa greve estamos apenas defendendo o nosso direito, que é uma maneira legal de reivindicar em todo o país, não poderia ser diferente em Nova Russas. E estamos abertos a continuar no diálogo, mas desde que seja uma proposta concreta. E também lamentamos por alguns servidores que hoje se encontram nos cargos de chefia, que já começaram a ameaçar e perseguir os seus colegas. A gente repudia essa atitude, porque não é justo e direito. Nós estamos defendendo tanto o nosso direito quanto o de vocês também, que hoje são chefes desse município e que amanhã voltarão a ser servidores.
julgamos donos da verdade, não somos partidários do sectarismo e menos ainda da arrogância. Estamos abertos ao diálogo com todos e quantos se interessem pela solução desse impasse, sociedade e autoridades. Mas temos a inabalável confiança de que nossa causa é justa, legal e oportuna. E a vitória nos sorrirá e continuaremos em greve. E teremos amanhã o nosso momento, 8 horas da manhã, no sindicato novamente. Todos os servidores estão convocados a se fazer presente. E permanecer em greve até que a nossa proposta venha e que a gente possa deliberar em assembleia se aceitamos a proposta do gestor para os reajustes salariais de 2013 e continuação do acordo de pagamento de salário de novembro e dezembro de 2012. Só antes de encerrar, eu gostaria, em virtude disso, dessas perseguições que já começaram a acontecer, que não se deixe intimidar. Tem que ter força, porque vocês estão lutando pelo direito de vocês. Não se amedrontem, porque fumaça não assa carne. Tenham a força e vamos lutar. Muito obrigada, senhores e senhoras. Muito obrigada a todos os servidores. Um grande abraço a toda a sociedade de Nova Russa, por quem temos tanto respeito, para as quais prestamos bons serviços públicos de qualidade até o momento. Dando continuidade de trabalho, pessoal, nós voltamos agora na ordem do dia. Nem o vereador quer mais falar, não? Tem nada a dizer? Então vamos para a ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 19, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência. Mensagem número 19. Temos a ordem de submeter para a deliberação e a apreciação dessa egressa caso de lei dispensada de projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e da algumas providências. Só ressaltar que não é mais portadora, é pessoa com deficiência. Quase 46 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência mental, motora, visual ou auditiva. Esse número corresponde a 24% da população total do país, embora 95% das crianças com deficiências com idades entre os 6 e 14 anos estejam na escola. Patamar bem próximo ao verificado entre as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. 97% outros indicadores com grau de instrução e posição no mercado de trabalho revelam uma situação menos favorável dos brasileiros que têm algum tipo de deficiência. A constatação faz parte do Censo Demográfico 2010, características gerais da população, religião e pessoas com deficiência, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em pesquisa realizada pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para pessoas com deficiências e pessoas com altas habilidades, grande parte dos municípios desconhecem políticas públicas para esse segmento social. O ano de 1981 foi dedicado pela ONU às pessoas com deficiência, tendo um tema principal o protagonismo e a possibilidade das pessoas com deficiência participarem ativamente da sociedade. Nessa perspectiva, o Estado do Ceará criou o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEDEF, que tem como missão a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, atuando como instância de controle social das políticas públicas do Estado do Ceará. Além disso, o governo federal, através da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, tem disponibilizado recursos para estruturar conselhos municipais e estaduais. Desta forma, a presente lei que promove a inclusão social da pessoa com deficiência em Nova Russa, Ceará, e ainda aperfeiçoar a legislação municipal de forma efetiva e permanente. Exposta as razões ensejadoras desta iniciativa, que esperamos a aprovação do projeto de lei velho, com pedido de tramitação em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 57 da Lei Municipal, sem prejuízo do ampla e democrática discussão entre o Legislativo e o Executivo. Nesta oportunidade, renovamos os votos de estima e consideração. Está o produtor, o prefeito municipal. Projeto de lei número 19, emenda. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e da outras providências.
Prefeito, sim, senhora presidente, porque vou entrar aqui com emenda, porque hoje não usa mais a nomenclatura portador, é só pessoa com deficiência. Coloca. O prefeito municipal de Nova Luz do estado do Ceará, seu Gonçalo Souza de Ouro, no uso das atribuições que ele confere, inciso 5 do artigo 64 da lei orgânica do município, submete à deliberação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova Lúcia, com o objetivo de assegurar-lhes pleno exercício dos direitos individuais e sociais. Artigo 2. Caberá aos órgãos e às entidades do poder público assegurar a pessoa com deficiência o pleno exercício dos seus direitos básicos, quanto à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo, à infância, à maternidade e de outros que decorrentes da Constituição e das leis, propicie seu bem-estar pessoal, social e econômico. Artigo 3. Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com deficiência, além daquela citada na Lei 10.690, de 16 de julho de 2013, a quem possui limitação e capacidade para o desempenho de atividade que se enquadra nas seguintes categorias: 1. Deficiência física. 2. Deficiência auditiva, que exige por a especificação do trabalho. 3. Deficiência visual. 4. Deficiência mental. Deficiência múltipla, as deficiências que eles citam aqui. Aí especifica cada um. Artigo 4. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência será órgão de caráter deliberativo relativo à sua área de atuação com os seguintes objetivos: 1. Elaborar os planos, programas e projetos da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência, a propor as providências necessárias à sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter legislativo. 2. Zelar pela efetiva implantação da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 3. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais da acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas à pessoa com deficiência. 4. Acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do município, sugerindo as modificações necessárias à concepção da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 5. Zelar pela efetivação do sistema, descentralização e participativa de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. 6. Propor a elaboração de estudos e pesquisas que visem a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. 7. Propor e incentivar a realização de campanhas que visem a prevenção de deficiências e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. 8. Acompanhar mediante relatórios de gestão, desempenho dos programas e projetos de política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 9. Manifestar-se dentro dos limites de sua atuação acerca da administração e solução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando entender cabível a recomendação ao representante legal da entidade. 10. Avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento especializado à pessoa com deficiência de acordo com a legislação em vigor, visando a sua plena adequação. 11. Elaborar o regimento interno. Artigo 5º. O Conselho Municipal do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência, com composição paritária entre o poder público e sociedade civil, será composto por 12 membros, titulares e suplentes, respectivamente representantes dos seguintes órgãos e entidades segredas da sociedade: 6 representantes da administração pública municipal, um representante da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, outro da Secretaria Municipal de Educação, outro da Secretaria Municipal de Cultura e outro da Secretaria Municipal de Administração e outro da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.
reunição em assembleias setoriais para a indicação de seus representantes. 3. O exercício da função de conselheiros é considerado de interesse público relevante e não será remunerado. 4. Para cada conselheiro titular será indicado um suplente. E no processo de escolha serão observados os mesmos procedimentos e exigências estabelecidos para a escolha do titular. Artigo 6. O mandato dos membros do Conselho Municipal do Direito de Pessoa com Deficiência será de 2 anos, permitida a recondução por mais um período. Cada representante terá um suplente de plenos poderes para substituí-lo provisoriamente em suas faltas ou impedimentos ou, em definitivo, no caso de flagrância da titularidade. 2. A eleição das entidades representantes da sociedade de saúde de cada segmento dar-se-á durante a Conferência Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. 3. O presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência será eleito entre seus pares. Artigo 7. Os membros do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência serão nomeados pelo Poder Executivo que, respeitando a eleição de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º, homologará a eleição e nomeará por decreto, empossando-os em até 30 dias, votados na data da Conferência Municipal. Artigo 8º. As funções do membro do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência não são remuneradas. E seu exercício será considerado serviço de relevância pública prestado ao Estado e município. Artigo 9. Os membros do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência poderão ser substituídos mediante a solicitação da instituição ou autoridade pública a qual seja vinculada, apresentada ao referido Conselho ao para a comunicação do auto ao prefeito municipal. Artigo 10. Perderá o mandato conselheiro que desvincular-se do órgão de origem de sua representação, faltar 3 reuniões consecutivas ou 5 interminadas sem justificativo, que deverá ser apresentada no previsto no regimento interno do Conselho. 3. Apresentar renúncia ao Conselho que será lida na sessão seguinte de sua recepção pela Comissão Executiva. Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções, for condenado por sentença irrecorrível em razão do cometimento de crime ou contravenção penal. Parágrafo 1. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho e procedimento iniciado mediante a provocação de integrante do Conselho do Ministério Público, pois qualquer cidadão assegurará ampla defesa. Senhora Presidente, senhora concede a segunda secretária da Continuidade. Artigo 11. Artigo 11. Perderá o mandato a instituição que 1. Extinguir sua base territorial de atuação no município de Nova Russas. 2. Tiver constatado em seu funcionamento irregularidade de acentuada gravidade que torne incompatível sua representação no Conselho. 3. Sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave. Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho em procedimento iniciado mediante provocação de integrantes do Conselho, do Ministério Público ou de qualquer cidadão assegurada a ampla defesa. Artigo 12. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizará, sob sua coordenação, uma conferência municipal a cada 2 anos, órgão colegiado de caráter deliberativo, para avaliar e propor atividades e políticas da área a serem implementadas ou já efetivadas no município, garantindo-se sua ampla divulgação. Parágrafo 1º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composta por delegados, representantes dos órgãos, entidades e instituições de que trata o artigo 5º. Parágrafo 2º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no prazo referido no parágrafo anterior, a iniciativa poderá ser realizada por 1/5 das instituições registradas em referido conselho, que formarão comissão paritária para a organização e coordenação da conferência. Artigo 13. Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência: 1. Avaliar a situação da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência. 2. Fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência no biênio subsequente ao de sua realização. 3. Avaliar e reformar as decisões administrativas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quando provocar. 4. Aprovar seu regimento interno. 5. Aprovar e dar publicidade às suas resoluções, que serão registradas em documento final. Artigo 14. O Poder Executivo fica obrigado a prestar o apoio necessário ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 15. Para a realização da primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, será instituída pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de 30 dias contados da publicação da presente lei, comissão paritária responsável pela sua convocação e organização, mediante elaboração de regimento interno. Artigo 16. Essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 30 dias contados da sua publicação. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Passo da Prefeitura Municipal de Nova Russa, Ceará, aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2013. Gonçalo Souto Diogo, Prefeito Municipal. Tem discussão, pessoal. Nossa, eu gostaria de louvar a iniciativa ter sido tão rápida dessa casa, porque eu apresentei na última sessão, segunda-feira, um projeto de indicação em acordo com a Associação de Deficientes Físicos do município, e esta casa houve a votação desse projeto. Inclusive, eu recebi hoje pela manhã o presidente da associação, o senhor Luiz Santana, e agradecia a presteza, a agilidade que houve no trâmite dessa matéria. Então, é importante realmente para os portadores, que não são mais portadores, que é bom mesmo até as pessoas com deficiência, que o termo portadores foi considerado um termo preconceituoso, foi retirado das redações, inclusive que é o objeto da emenda da vereadora Cátia Santos. Então, eu acho que o apoio dos vereadores é importante, porque esse projeto é muito importante para o funcionamento desse conselho do município, para que possa a Associação de Deficientes também ter direito a recursos federais e estaduais. Só pela parte que também desse parágrafo 4 de deficiência mental, também foi substituído esse termo aqui, com deficiência intelectual. Com deficiência intelectual. A emenda vai ser com portador, vai ser com deficiência intelectual. Pessoas com deficiência. portador com deficiência. Pessoa com deficiência. E a emenda se apoia. É só que para tirar essa deficiência mental intelectual. Eu não sei se eu estou equivocada, mas eu acho que assim, vamos colocar, vamos estar colocando portador de deficiência na mensagem. No artigo 5. No artigo 5. Artigo 5. No artigo 5 tem. No artigo 5 também tem que colocar na emenda. Então a gente emenda o artigo 5º,
Modificando, né? Em vez de pessoa portadora de deficiência, com deficiência. E emendas modificativas. Emendas modificativas. O parecer da comissão, de acordo com o que foi detectado aqui, a comissão é favorável, modificando de portador para com deficiência e de mental para intelectual, né? Relator é a favor. Presidente da comissão, vereadora Tucumia Reis. favor. Membro da comissão, vereador Antônio Carlos. Favor. O projeto número 19 foi aprovado por unanimidade, né? Vai em votação, pessoal. Entrei em votação. Já está por calar. Por unanimidade, né? Ninguém falou, está aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos aqui, pessoal, vamos agora para o segundo projeto, o número 020. Prefeitura Municipal de Nova Russas, plano plurianual referente a 2014 a 2017. Projeto de lei número 020/2003. Bem, pessoal, o plano plurianual está sendo apresentado hoje, mas ele vai permanecer na secretaria. E o vereador que tiver algum interesse de verificar e de olhar, e se quiser cópia, depois será providenciado. Porque a gente vai tirar 13 cópias assim desse volume todo. Então, se vocês quiserem até verificar vocês mesmos na secretaria, seria melhor. Mas se tiver alguém que queira a cópia, está à disposição. Senhora presidente, eu estou manifestando também que eu quero uma cópia. Certo, pois está bem. Qualquer coisa para vocês, eu vou ver se eu consigo digitalizar na própria prefeitura. Continuando aqui os trabalhos, agora vamos passar para a leitura de outros projetos executivos. Projeto de lei do Poder Executivo sobre a prorrogação do mandato do Conselho Tutelar. Mensagem número 21. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de submeter para a deliberação e apreciação dessa egressa Casa de Leis, mensagem do projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos conselheiros tutelares do município de Nova Russas. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, reuniu-se na tarde da última segunda-feira, 8/9, na Câmara Municipal, representantes do Poder Executivo, Legislativo e excelentíssimo senhor Dr. Rodrigo Manso Damasceno, promotor da Justiça, oficiante nesta comarca para a discussão acerca da possibilidade de prorrogação do mandato dos atuais conselheiros tutelares. Aberta a discussão, alguns conselheiros, juntamente com o presidente do CMDCA, lembraram incidentes das eleições anteriores, que seria prudente o adiamento das eleições com a consequente prorrogação do mandato do atual Conselho Tutelar, que foi apoiado pela maioria dos parlamentares, inclusive pelo representante do Ministério Público. Após ampla discussão da matéria, a Procuradoria-Geral do município ordenou favoravelmente a prorrogação desde que houvesse concordância do Ministério Público para não ser enviado o projeto de lei à Câmara Municipal. A Lei Federal 12.696, de 25 de julho de 2012, que alterou o dispositivo da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente consolidou, entre outros temas, mantinha a reivindicação daqueles que defendem esta causa, a unificação dos processos de escolha dos integrantes do Conselho Tutelar. No entanto, o legislador federal definiu que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial.
até a eleição unificada, que ocorrerá em 4 de outubro de 2015. Desta forma, atendendo ao preceito constitucional de absoluta prioridade aos direitos da criança e do adolescente, artigo 227 da Constituição Federal de 88, bem como o princípio da economicidade, aliado ao consenso pela prorrogação dela, esta proposição visa estabelecer a prorrogação dos atuais mandatos, permitindo uma economia significativa com a não realização de um pleito corrente ano. Expostas as razões ensejadoras desta iniciativa, que esperamos a aprovação do projeto de lei delas, com pedido de tramitação em regime de urgência e urgentíssimo, nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica do Município, sem prejuízo de uma ampla e democrática discussão entre o Legislativo e o Executivo. Nesta oportunidade, renovamos o objetivo de consideração. Gonçalo Souto Diogo, prefeito municipal. Projeto de lei número 21, evento, dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos conselheiros tutelares do município de Nova Augusta. O prefeito municipal de Nova Augusta, estado do Ceará, o senhor Gonçalo Souto Diogo, luzes das atribuições que ele confere no artigo 64 da Lei Orgânica do município, submete à deliberação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica estabelecida a prorrogação dos mandatos dos atuais conselheiros tutelares do município de Nova Augusta até 10 de janeiro de 2016, data em que ocorrerá a posse daqueles escolhidos no primeiro processo unificado, que se dará em outubro de 2015, com o objetivo de suplementar as disposições da Lei Federal 12.696 de 25 de julho de 2012, que alterou de 3 para 4 anos o mandato dos conselheiros tutelares em todo o país, bem como unificou o processo de escolha para os referidos cargos em todo o território nacional. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições encontradas, especialmente no parágrafo 5º da Lei Municipal 568/2003, acrescentada pela Lei Municipal 869/2013, bem como o artigo 7 da Lei Municipal número 869/2013. Passo da Prefeitura Municipal de Nova Augusta, Ceará, 5 de setembro de 2013. Gonçalo Souto Diogo, Prefeito Municipal. Bem, pessoal, continuando agora para a discussão do projeto. Pois é, senhora presidente, há uma sessão atrás, nós veio para essa casa o projeto do Executivo querendo as eleições, né? E nós, que os vereadores que foram contrários, né? Nós vimos também por essa parte como é que o município não está podendo colocar suas contas em dia e manda um projeto para que a gente votasse ou não a favor de eleições. Se ele não está conseguindo nem colocar as contas em dia. Então, por isso, nós fomos contrários, né? Uma eleição dessa para o município ia custar uns 30, 40 mil reais, ninguém sabe. Então, esse dinheiro já vai servir para repor uma parte dos servidores. Então, não tinha nenhuma justificativa para que a gente votasse a favor daquele projeto, porque os conselheiros que ali estão cumprindo o seu papel. Alguns companheiros falaram muito em dar oportunidade a outras pessoas. Quando chegar a época da eleição, essas outras pessoas terão a oportunidade. Continue a discussão. Essa matéria que foi objeto de uma audiência pública com a presença do Ministério Público, foi constatado que as falhas que aconteceram pela não observância da legislação, que acabou que o CNDCA não cumpriu nem marcou as eleições nas datas regulamentadas e acabou causando esse constrangimento todo e se tornou-se um imbróglio de tal modo que eu não vi foi outra alternativa, já que os prazos já tinham sido perdidos, de se marcar a eleição dentro do ano de 2013. Então, eu acho que foi a única alternativa encontrada pela prorrogação dos mandatos, mesmo que frustre
né, a intenção de algumas pessoas em se candidatar, mas essa falta de observação da legislação pela administração foi que combinou com tudo isso. Continue a discussão. Eu gostaria de dizer ao povo geral, né, que nós votamos a favor da eleição. Eu votei e gostaria de considerar e dizer que é muito importante você reconhecer que o que é melhor e voltar atrás. Porque eu quero parabenizar, eu quero pedir colocar em votação. E de antemão, eu sou como relatora, meu parecer é favorável à prorrogação. Certo? E com a relatora eu sou favorável. Gostaria que a presidente dissesse quanto quer. Você está na discussão? Já quer falar? Pois fala. Sobre esse voto, né? Porque eu gostaria de também dizer que eu vou verificar minha besteira de votar, eu quero votar. Porque o meu entendimento, eu acho que deveria ter eleição. Eu não tenho como se veio uma documentação errada aqui para casa, se foi culpa do jurídica, quem quer que seja, eu gostaria de permanecer a minha opinião. É só isso que eu queria. Eu votei a favor que nessa nova eleição, mas como o promotor dele aqui explicou, que o prazo mínimo significa sem os conselhos em torno de 150 dias. Para mim é difícil eu voltar atrás de uma coisa que eu redigei e veio tudo direitinho. Mas eu voltei atrás, vou voltar a favor que tem um prolongar até 2020. Sou a favor de. Nós tivemos uma audiência pública, como o nos disse, o promotor se manifestou. Eu também fui contra o projeto, queria que tivesse a eleição, mas, como a nossa presidente acabou de dizer, nós podemos errar. A gente vê muitos erros. Podemos voltar atrás da opinião, mas por que não? Somos seres humanos. Eu votei para ter eleição, mas se é do bem de alguns, da nação, da população, então vamos votar que seja adiado mais 2 anos pela eleição do Conselho. É assim, eu não considero que a gente é errado. De jeito nenhum. Quem tinha o entendimento de que deveria haver eleição, não errou. Como não errou também, mas ponderando. Eu falo em termos de prazo. Ponderando, ninguém errou. Houve uma audiência pública. A maioria e a democracia é isso, é o respeito pela decisão da maioria. A maioria achou que era melhor prorrogar. O Conselho Municipal teve a mesma opinião. O promotor também teve a mesma opinião. A maioria teve a mesma opinião. E o município, a exemplo do que a nossa colega Rejane alegou, até por questão de economia, porque sai caro a eleição, também deu razão, que seria melhor prorrogar. Então, é isso. Que seja para o bem de todos, né? E a felicidade geral, né? Pois em votação, pessoal. Eu gostaria de falar, eu gostaria de explicar minha opinião para alguns colegas vereadores aqui. Sempre funciona de quando eu falo, eu faltei nessa votação, que foi na última sessão do primeiro período legislativo, mas depois, quando passou a sessão, quando eu cheguei em agosto, procurei alguns conselheiros. Eu queria me inteirar das leis e foi me colocado a questão dos prazos que estavam estourados. Também eu acredito que ia prejudicar os conselheiros que hoje que atuam, que estão trabalhando aqui, os que recentemente foram encossados, foram passados pelo teste de seleção, foram eleitos, também está prejudicando, tirando o direito deles, que também está prejudicando de uma forma o seu mandato. Também vejo o outro lado, que também está tirando. Eu não sou contra a eleição,
mediante da situação que foi colocada aqui na audiência, e bem antes da audiência, já se via que estava tendo problemas com questão do tempo. A economia, como a vereadora Regiane falou, a questão dos prazos. E eu acredito que os conselheiros todos, vou dizer que eles se manifestam que não queriam que houvesse eleição, mas eles acabavam sendo prejudicados pela questão do tempo. E essa questão, digo novamente, não é que eu sou contra a eleição, é a questão da situação hoje que se encontra no nosso município, nessa dificuldade, a questão também está prejudicando os conselheiros, os que também pretendem, eu acredito que estavam se entendendo que não ia haver eleição, quer dizer, como é que o pessoal estava se preparando. Então, toda essa questão deveria ser levada em conta. E na audiência foi levado tudo isso em conta, e a decisão da maioria, graças a Deus, eu manifesto também desde o dia da audiência, eu falei que sou a favor da prorrogação. E digo aos meus colegas que lembre que eu não voltei, né, a questão que fico nessa questão que voltei atrás. Não voltei, essa é a minha posição. Então, graças a Deus que deu certo, que foi como a Socorrinha, a vereadora Socorrinha Holanda disse, para o bem de todos. Tem todas essas circunstâncias, não é uma questão de levantar quem que é errado, porque voltar. Eu acho que a gente, como foi falado, foi colocado aqui. Nós estamos aqui para decidir o que é melhor. Claro que às vezes a maioria, né, uma decisão dessa, também a população, se fosse para perguntar, é difícil, porque todo mundo tem um entendimento. Então eu acredito que também, se perguntasse à população, entraria também em contradição também, eu teria que ficar dividido também nessa questão de ter eleição, não haver. Então tem as duas conversas. Então que fique claro aqui para os vereadores, colegas, e para o público aqui, e para os conselheiros que estão aí. Pois, pessoal, está em votação. A comissão deu parecer, relator. A favor. Favorável. Favorável. Bem, pessoal, em votação. Aprovado por unanimidade com a abstenção ali do colega. Certo? E eu gostaria de parabenizar os colegas, principalmente os que votaram contra, porque esse projeto é ao prefeito de Nova Russas, porque se o prefeito não tivesse colocado esse projeto no tempo hábil, mesmo colocando no último dia do primeiro semestre da legislatura de 2013, que ele colocou, se ele não tivesse colocado o projeto não seria, Nova Russas estaria sem conselho tutelar, porque já estaria vencido, certo? E dizer que nós aqui entramos em consenso, porque é nossa responsabilidade dizer que isso é, como disse a Socorrinha aqui, é uma democracia. Nós reconhecemos que o melhor para Nova Russas seria isso, através de que? Da maioria. Porque hoje, se a gente quisesse voltar de novo, realmente por a eleição, a gente poderia ganhar na votação. Mas só que nós, com entendimento, com humildade, nós somos vereadores que estamos aqui, eu votei na eleição, mas com humildade aqui eu digo que estou a favor da prorrogação. Já tinha comentado que deu diante da audiência pública que houve, em que foi considerado que a maioria seria um consenso, e assinei um documento aqui para o pessoal aqui do representante do conselho, dizendo que minha posição era essa. Então eu não vou de posição por esse motivo. Então, continuando os trabalhos, vamos aqui para a votação de outro projeto. Projeto de lei número 3. Pessoal, na realidade nós vamos começar pelos projetos, nós vamos agora para as emendas. Votação das emendas em segundo turno. Vamos para o projeto de lei, projeto de lei número 3. Vamos brincar. Projeto de lei número 3. Torna de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores de Porcinos, a APP, e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Russas
decreto. Artigo 1. Fica considerada nulidade da Associação dos Pequenos Produtores de Porcinos, APPD, escrita no